Invincible Shield, o 19º álbum de estúdio de Judas Priest, foi lançado exatamente um ano atrás, em março de 2024, e foi considerado um dos melhores lançamentos do ano passado. Muitos disseram, como eu, que inclusive este foi o melhor álbum do Judas Priest lançado no século XXI, superando até mesmo o já excelente Firepower de 2018. Seria de fato este o melhor álbum do Judas Priest? Ou Firepower é tão bom quanto? Vamos analisar essa questão no vídeo de hoje. Acompanhe. Esse é o canal Filosofia Pesada, onde eu falo sobre filosofia, música e literatura. A literatura é, sobretudo, realista. A filosofia é realista, pessimista e niilista, e a música é principalmente o rock e o heavy metal. E hoje eu vou falar de uma das principais, se não a maior banda de heavy metal, o Judas Priest. E vou falar sobre os dois últimos álbuns dessa banda. O Invincible Shield, lançado em março do ano passado, e o Firepower, lançado em março também de 2018. Além da coincidência dos meses de lançamento, esses álbuns têm também o fato de terem sido bastante elogiados pelo público e pela crítica, sendo de fato os dois destaques da discografia do Judas Priest nos anos 2000. Mas qual dos dois álbuns seria o melhor? Inicialmente, eu disse aqui nesse canal que o Invincible Shield, lançado ano passado, não apenas foi o melhor álbum de heavy metal lançado ano passado, como também o melhor álbum do Judas Priest lançado no século XXI. Então, vamos de fato analisar se essa opinião corresponde de fato aos fatos ou é apenas um entusiasmo pelo lançamento deste álbum na altura do campeonato, em que o Judas Priest já se encaminha aí, né, para fim de carreira e lança um álbum considerado um dos melhores do ano passado. Então vamos lá. Eu tive o prazer de escutar várias vezes os dois álbuns na sequência, comparando faixa a faixa, e eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado dessa experiência. O Firepower, ele tem 14 faixas e 58 minutos e 24 segundos, enquanto o Invincible Shield originalmente foi lançado com 11 faixas, 52 minutos e 32 segundos. Portanto, Firepower é maior em extensão do que o Invincible Shield. Mas se nós considerarmos os bônus, né, que foram lançados nessa edição em acrílico, né, que infelizmente não saiu no Brasil, mas é a versão que mais circulou aí, inclusive em cópias piratas, essa versão ela contém 3 faixas bônus, portanto, chegando a 14 faixas e 1 hora e 3 minutos e 33 segundos de música. Então, para fazer uma comparação justa, vamos analisar as 14 faixas desses dois álbuns e fazer aí uma espécie de batalha para ver quem leva a melhor. Começando com a primeira faixa do Firepower, que é justamente a faixa título, Firepower. Para comparar com alguma outra faixa do Invincible Shield, nós teremos que pegar não a primeira faixa do álbum, que é Panic Attack, mas a faixa título, que é a terceira, Invincible Shield. E aqui já se caracteriza uma diferença entre os dois álbuns, né? Apesar de uma certa semelhança, né? Que é o fato de que as faixas do Invincible Shield, no geral, são maiores em extensão do que as faixas do Firepower. Então a faixa título deste álbum aqui, o Firepower, é menor do que a faixa título do Invincible Shield. Bem, isso não significa que uma ou outra faixa seja melhor por ser menor ou maior em extensão temporal. Não é isso. Mas colocando as duas faixas lado a lado, eu considero que a faixa título do Invincible Shield é melhor. Então, 1 ponto para o Invincible Shield. Forever and today, invincible, can never be divided, and nothing can stand it.
Vamos então para a segunda faixa. A segunda faixa do Firepower é Lightning Strike. E a segunda faixa do Invincible Shield é The Serpent and the King. Aí, duas faixas fortes aí que foram trabalhadas pela banda, né, em termos de clipes e a banda trabalhou essas faixas no lançamento do álbum, né? E aí, qual faixa é melhor? Aqui realmente a coisa começa a ficar difícil, porque são duas faixas realmente muito boas, né? Que mostra aí o Judas Priest no auge dessa época, né? Com a liderança, né? Nas composições ali do guitarrista Richard Faulkner, né? Além, é claro, da cozinha já tradicional do Ian Hill, Scott Travis e a voz marcante do Rob Halford. Bem, no Firepower, assim como no Invincible Shield, são creditadas as composições também a Glenn Tipton, né, que nós sabemos sofre com Parkinson, né, e não tem mais se apresentado ao vivo com a banda, a não ser em ocasiões especiais. Mas ele ainda assina como compositor a maioria das faixas, né, assim como o Faulkner, que realmente participa do processo de criação e, de certa forma, tem uma liderança na banda hoje em dia. Bem, mas voltando aqui à batalha de faixas, Lightning Strike e The Serpent and the King realmente fazem uma batalha épica, mas eu novamente vou votar pela faixa do Invincible Shield. Então 2-0 para o Invincible Shield por enquanto. Continuando essa batalha, vamos para a terceira faixa, que no caso do Firepower é Evil Never Dies, que em minha opinião é a melhor faixa do Firepower, que encontra justamente a terceira faixa do Invincible Shield, é a faixa título. Mas como eu já a desloquei para combater a faixa título do Firepower, então vou pegar Panic Attack, que é a primeira faixa do álbum e que foi também, salvo engano, o primeiro single lançado do Invincible Shield. E aí, Firepower vence, porque Evil Never Dies é uma faixa fantástica. Então nós temos aí 2-1 para o Firepower. A quarta faixa do Firepower é Never the Heroes, uma faixa mais épica, muito interessante. A quarta faixa do Invincible Shield é Devil in Disguise, que embora seja uma faixa boa, eu acho que ela não é tão boa quanto as três primeiras. E Never the Heroes então leva aí o quarto ponto dessa batalha, empatando a disputa em 2-2. Vejam então como é difícil, né, essa contenda. Mas vamos lá, quinta faixa do Firepower é Necromancer. Necromancer é uma grande faixa, mas Gates of Hell, que é a quinta faixa do Invincible Shield, também é excelente. E nessa batalha, mais uma batalha épica, o terceiro ponto vai para Invincible Shield com Gates of Hell. Então 3-2 para o álbum de 2024. A sexta faixa do Firepower é Children of the Sun, que concorre com a sexta faixa do Invincible Shield, que é Crown of Horns, que é uma faixa mais lenta, quase que uma power ballad, né? E quem vai vencer, na minha opinião, também Crown of Horns, né? Que é também uma faixa que foi trabalhada pelo Judas Priest com o lançamento de um clipe, é melhor do que Children of the Sun, que também é uma balada, uma power ballad, mas não é tão boa como Crown of Horns. Então, nesse momento, temos aí
a liderança do Invincible Shield por 4-2. Mas continua. Bem, é aqui surge uma dificuldade, pois sétima faixa do álbum, do Firepower, é Guardians, que na verdade é uma faixa instrumental que é a introdução para a faixa seguinte, que é Rising from Ruins. Bem, e aí nós temos uma dificuldade, porque justamente não há nenhuma faixa tão curta no Invincible Shield, nenhuma faixa instrumental. Então, por hora, eu vou deixar de lado essa faixa instrumental, vou pegar a Rising from Ruins, que é a 8ª faixa do Firepower, e comparar com a 8ª faixa, ou a 7ª faixa, melhor dizendo, do Invincible Shield, que é As God Is My Witness. E aqui realmente é difícil dizer qual é melhor, né? Porque Rising from Ruins, de fato, é uma faixa épica muito boa, né, do Firepower. Mas As God Is My Witness é também uma das mais fortes do Invincible Shield e, na minha opinião, tanto quanto melhor do que Rising from Ruins. Então, mais um ponto para o Invincible Shield. E aí nós temos já 5-2 para o álbum lançado em 2024. Mas a batalha continua. E temos na sequência 2 faixas que remetem ao fogo. Flamethrower, que é a 9ª faixa do Firepower, e justamente Trial by Fire, que é a 8ª faixa do Invincible Shield, né? 2 faixas muito fortes, e aí a minha preferência vai para Flamethrower, né? Que é uma faixa que eu acho muito interessante, muito cativante, com um refrão um tanto quanto diferente. E Trial by Fire é uma boa faixa, foi trabalhada pela banda também como um clipe, mas eu prefiro Flamethrower. Então, ponto para Firepower. Na sequência temos Spectra, do Firepower, né? Uma faixa bem interessante. A banda lançou um lyric video dessa faixa, né? E temos no Invincible Shield a faixa Escape from Reality, né? Que é a 9ª faixa, que é uma faixa que também eu acho não é ruim, mas é uma das mais fracas do último álbum do Judas Priest. Então, mais um ponto para o Firepower, com Spectre. Like a thief in the night, with the blade held tight, trapped inside the mind of the Spectre. Indo, na sequência temos outra batalha gigante, a última faixa do Invincible Shield, que é Giants in the Sky, e Traitor's Gate é a faixa que eu vou colocar aqui do Firepower para concorrer. E eu vou votar na Traitor's Gate, que é uma faixa boa, talvez a mais pesada do Firepower, né? Não é tão veloz quanto outras, mas é uma faixa que eu gosto muito. Giants in the Sky, embora seja um bom fechamento para o álbum, fica atrás de Traitor's Gate. E com isso temos um empate, senhores, entre os 2 álbuns. Por enquanto, 5 para Firepower, 5 para Invincible Shield. Mas como vamos desempatar essa contenda? Justamente porque temos que considerar Guardians, a faixa instrumental de 1 minuto e 6 segundos que está no Firepower. E aí, se a gente comparar com a menor faixa do Invincible Shield, que é Sons of Thunder, embora não seja assim uma grande faixa de destaque nesse álbum, ela é melhor, mais interessante, mais divertida do que essa faixa instrumental.
aí teríamos, considerando apenas as faixas, as 11 faixas oficiais do Invincible Shield, comparando com as 11 primeiras do Firepower, uma vitória do Invincible Shield por 6-5, uma vitória apertada, discutível, porque de certa forma temos ali uma batalha um tanto quanto desigual, porque nós descartamos as 3 últimas faixas do Firepower e colocamos as faixas, as 11 primeiras faixas, que são as faixas oficiais do Invincible Shield. E aí então nós temos essa pequena vitória do Invincible Shield. Mas podemos também não considerar apenas esse resultado e continuar a batalha levando em conta as 3 últimas faixas do Firepower e as 3 faixas bônus do Invincible Shield. E aí qual seria o resultado? Vejam só. Se nós pegarmos a 12ª música do Firepower, que se chama No Surrender, e compararmos com Fight of Your Life, a 12ª faixa, que é bônus aqui no Invincible Shield, teríamos um ponto para Firepower, já que No Surrender é uma faixa muito interessante, é uma faixa até faixas, né, para serem tocadas em estádio, cativante bastante. E Fight of Your Life, embora seja uma boa faixa, inclusive com um riff inicial ali, lembrando Judas Priest dos anos 70, ela fica atrás de No Surrender. Então teríamos mais um ponto para Firepower. Agora, a 13ª faixa, Lone Wolf, né? Lobo Solitário, aqui no Firepower, contra Vicious Circle, do Invincible Shield. Qual seria o resultado? Eu voto em Lone Wolf, que é uma balada, né? E uma balada muito boa dessa parte final, né, do Firepower. Então teríamos mais um... voto para Firepower, que com isso, né, ganharia a batalha. Mas nós temos justamente a última faixa do Firepower, que é a faixa Sea of Red. E aqui nós temos um problema, meus senhores, porque justamente Sea of Red é uma faixa que eu não gosto do Firepower. Eu acho muito fraca, eu não sei o que vocês acham. Digam aí se vocês gostam dessa faixa ou se acham realmente todo o álbum Firepower excelente. Eu acho que essa faixa ela diminui um pouco a avaliação do álbum, enquanto que a última faixa do Invincible Shield, que é The Lodger, que é uma faixa interessante, porque ela não foi composta pelo trio de compositores da banda, né, que é o Halford, o Timpton e agora o Falk. Ela foi composta pelo mesmo compositor da faixa Some Heads Are Gonna Roll, que é um músico chamado Bob Halligan Jr., né? Não é uma faixa assim tão forte, eu até acho que talvez seja uma das mais fracas do Invincible Shield, mas ela certamente não é tão ruim quanto Sea of Red. Então, com isso, nós teríamos, como saldo geral, com a vitória, né, nessa última disputa, nessa última contenda, 7 para Invincible Shield e 7 para Firepower. Um empate, só que com desempate, né, como uma espécie de disputa por pênaltis, em que Sea of Red, de fato, é uma dissonância desse álbum, né? Ela destoa do resto do álbum, então eu considero o Invincible Shield um pouquinho melhor do que o Firepower. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês concordam com essa análise? Julgam o Invincible Shield um pouquinho melhor do que o Firepower ou ainda preferem o álbum de 2018? Digam aí nos comentários, mas não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, porque se você lê filosofia e escuta metal, este é o canal. Até a próxima.